Sim. Então faz oração para a gente. Mestre amado Jesus, luz de nossas vidas, que possamos manter nossas mentes e corações abertos para os teus ensinamentos. Que possamos interiorizar as tuas lições e aplicá-las em nossas vidas, para seguirmos o teu exemplo, podermos ser trabalhadores do nosso Pai Celestial. Trazemos em nós um pretérito culposo das faltas, conscientes e semiconscientes. O pretérito que escolhemos em nossa rebeldia. Que agora, em que fazemos a escolha de nos melhorarmos, de saldarmos as nossas dívidas, que não vacilemos, que não nos deixemos esfriar na caridade. Agradecemos, Senhor. Muito obrigado. Que assim seja. Obrigado, filho. Deus nos abençoe. Pergunta 351 de O Livro dos Espíritos. A gente está falando sobre a reencarnação, né? O espírito se preparando para reencarnar. Nós chegamos nessa parte. E lembrando que o Allan Kardec fez um estudo minucioso, um trabalho bastante dedicado, bastante árduo para buscar informações para nos passar. De uma maneira concisa, porque foi necessário que no início fosse conciso, e essas informações elas estão desabrochando ainda. O primeiro desabrochamento profundo e necessário aconteceu com a missão do Chico Xavier, principalmente através de dois espíritos. Um espírito que foi o mentor do Chico, que foi o Emmanuel, e o André Luiz, que nos trouxe as informações do mundo espiritual. Então, na pergunta 351, no intervalo que medeia da concepção ao nascimento, goza o espírito de todas as suas faculdades? Olha, nós aprendemos, não só aqui no Livro dos Espíritos, mas em detalhes, que eu acho que é no livro No Mundo Maior, sobre a concepção, né? O espírito, assim que ocorre a fecundação, né? Assim que o espermatozoide penetra o ovócito 2, vocês me desculpem ser tão criterioso, é porque eu fui professor de anatomia, de embriologia, de histologia. E a gente estuda isso nessas três disciplinas de modos diferentes. E na embriologia, a gente sabe que comete-se um erro grave, as pessoas falam que o óvulo que é fecundado, na verdade não é o óvulo, chama ovócito 2. Um processo intrincado, complicado, que aí é estudado na biologia celular e molecular. Eu também fui professor e temos um livro que fala sobre biologia celular e molecular. Mas o que acontece é que, nesse momento que o espermatozoide penetra o ovócito, ocorre uma alteração da chamada zona pelúcida e da membrana de fertilização, que é a membrana do ovócito 2, e que ocorre um influxo de cálcio muito grande. E isso foi visto através de microscopia, videomicroscopia, e o ovócito fica iluminado. É uma coisa assim assustadora. Existem vídeos disso na internet. Você pode procurar para mim? A luz da fecundação que a gente coloca aqui, a Maria coloca no computador dela, que essa luz da fecundação
É claro que quando falta conhecimento, a gente tenta jogar para o místico. Não é que o fato de eu falar para vocês que esse influxo de cálcio gera uma eletricidade na membrana que gera um brilho nesse ovócito, que imediatamente quando o espermatozoide penetra, se liga, e aí o pronúcleo dele, que tem metade dos cromossomos, né, está lá dentro do ovócito, ele passa a chamar óvulo. E a duração do óvulo é até que os cromossomos do pai e da mãe, os pronúcleos se desfaçam para formar um único núcleo, e aí passa a ser chamado de zigoto, esse pareamento. A Maria eu vou parar de compartilhar aqui, e a Maria vai compartilhar no computador dela, e vai mostrar esse momento que eu falei para vocês. Todos viram? Vamos passar de novo? Quer passar de novo? A seta vai mostrar o espermatozoide. Isso aí é a zona pelúcida do ovo, que é essa membrana grandona aí. Né? Ela toda sofre um fluxo de cálcio, ocorre essa eletrização da célula. Nesse momento é que se acredita que o espírito é colocado no ovócito. Você vê que coisa, né? Hoje em dia. Bem interessante em relação a isso. Então, o espírito parece ser colocado nesse momento. Aí as pessoas da internet usam essa imagem para dizer foi a hora que o espírito entrou, por isso que ele trouxe luz. Não, meu filho, tem os espíritos das trevas reencarnando, não é assim que funciona. Então, esse processo é um processo biológico de eletrização de um influxo de cálcio muito grande. E aí ocorre essa luminosidade. Então, cabe a nós também explicar que é uma situação material, biológica, não é uma situação somente espiritual. Nós não estamos dizendo que não seja. Nós só estamos falando que existe outra explicação, que não apenas o conceito da entrada do espírito no ovócito. Nós não sabemos se isso acontece nesse momento. Parece que acontece nesse momento. De acordo com o André Luiz, acontece quando o zigoto está feito, né? Então, na verdade, é depois desse momento, não é nem agora, pensando bem, o zigoto está formado, o espírito é miniaturizado, e ele é colocado lá, ele se liga a essa célula, e a mente dele passa a coordenar a divisão celular. Existe divisão celular sem o espírito no ovócito? Existe. Ela é descoordenada. Forma-se uma massa de células disforme. E essa massa de células disforme, ali não tem um espírito. Pode acontecer de ter uma massa de células disforme e ter um espírito? Sim. São chamados ovoides, espíritos ovoides, que eles, devido a um egoísmo, dentre outros vícios, né, muito forte, ele se fecha nesse egoísmo e a estrutura dele, perispiritual, toma o formato de um ovo grande. Mas já não é um ovo no formato de ovo, né? Porque o ovo em si, ele não é uma elipsoide, né? Ele forma uma espécie de elipsoide. E esse ovo, esse espírito ovoide, ele não consegue, devido a essa perda da capacidade do formato humano, que ele perde por causa desse egoísmo, ele não consegue implementar nessas células uma divisão saudável. Então, ele também forma uma massa que ela não é disforme, mas não é uma massa que vai originar um ser humano. É uma massa celular que está doente e que a multiplicação das células elas não são coordenadas, compreende? Então, por exemplo, nós estamos encarnados. Existe multiplicação de células? Sim. Exceto neurônios, com umas raras exceções, músculos. O neurônio adulto e o músculo cardíaco e o músculo estriado esquelético adulto, ele não se multiplica. Mas novos neurônios são formados, novos músculos esqueléticos são formados e novos músculos cardíacos são formados por células que não são
respectivamente, nem neurônios, nem músculo esquelético, nem músculo cardíaco. Mas as células adultas desses tecidos não se multiplicam. As células da epiderme, o tecido conjuntivo, as células do fígado, células do pâncreas, células pulmonares, células das várias regiões do corpo, as células ósseas, elas sofrem mitose durante a vida. Elas se multiplicam. Só que essa multiplicação é coordenada pela mente do espírito de forma inconsciente. Se tiver um fibroblasto meu se multiplicando agora, eu não tenho consciência que está acontecendo, assim como eu não tenho a consciência de que nesse momento, provavelmente, meu intestino está fazendo um movimento peristáltico. Isso foi uma conquista de bilhões de anos de evolução nos reinos inferiores, em que a nossa mente habitou os corpos dos animais, antes dos vegetais, e aí nós adquirimos isso. Né? Então, o momento em que ocorre essa fecundação, o zigoto é formado, vem, se o espírito tiver merecimento, os bons espíritos colocam esse indivíduo miniaturizado. O espírito em si ele não tem tamanho, ele é imaterial, não se pode dizer assim, né? Já está falando isso no livro dos médiuns, mas é diferente de tudo como nós conhecemos de matéria. Então, ele é, o tamanho não importa, mas o perispírito é plástico. Você pode ter gigantes no plano espiritual, assim que você pode ter anões, miniaturas. Então, miniaturizado esse perispírito, ele é colocado lá. Ligado ali, ele se liga tanto a essa célula quanto à mente da mãe. Ocorre uma enxertia mental, porque a mente da mãe auxilia esse espírito num estado de torpor a direcionar essa multiplicação celular. Se houver uma ligação profunda com o pai, aí o pai também participa, se o pai tiver condições espirituais de auxiliar o processo. Tá? Essas informações nós pegamos nos livros do André Luiz, tá bom? Então tá bom. Então é só para entender a pergunta. Então, da concepção ao nascimento, são 38 semanas de acordo com a embriologia e 40 semanas de acordo com a ginecologia. Você quer explicar por quê? Então, eu explico. Por quê? Porque você não sabe que dia que a criança foi feita. A mãe costuma saber, mas você não sabe o dia que a criança foi feita. Então, o ginecologista fala assim, quando que foi a última menstruação? A última menstruação foi tal dia. Aí você conta 40 semanas a partir da data da última menstruação, certo? Mas na contagem embriológica, pelos estudos feitos, são 38 semanas de gestação. Ocorre na segunda semana um momento muito importante, na segunda para a terceira semana, que é a formação dos 3 folhetos embrionários. E da oitava semana para a nona semana, formação do feto. Ok? E aí passa a ser período fetal, antes é período embrionário. Antes da segunda semana, ou seja, a primeira semana, é chamado de pré-embrião, ou simplesmente concepto. Porque nessa primeira semana, até o quinto, sexto dia, esse zigoto em multiplicação, se tudo acontecer certinho, a fecundação ocorre na tuba uterina. Então, vamos lá. Pode mostrar isso ou não? Vocês acham que não precisa? Diante de tantas respostas, né, eu nem sei Pode. o que falar em relação a isso. Pode. Quem falou? Amanda. Amanda e a Ana Paula. Ah, tá. Agora vocês são suspeitos para falar. Vocês são muito suspeitos para falar. Então, vamos Uai, lá. Vocês gostam, é? Então, aqui, ó. Eu não tô. Não tô. Tem que tirar isso aqui. Como é que é o negócio? Eu não estou.
E como é que elas entraram? Eu nem sabia que elas tinham entrado. Surpresa. Ah, tá. Vê se agora tá aparecendo. Fechar. Ah, é fechar? Não, é só fechar. Ah, tá. Sim. Apareceu aí agora, né? Então, olha só. O que acontece? Se tudo der certo, tudo der certinho, a fecundação... Tchau, negócio. O anúncio do Google. E fechar a propaganda. Acontece aqui, ó. A chamada ampola da tubo uterina, nessa região. O ovócito é lançado aqui, as fímbrias da tuba uterina fazem movimentos, puxando o líquido que está aqui, que é 99% de água. Na verdade, é uma salmoura, né? Está aqui nessa região. A fecundação correta acontece por essa região, e aí demora 5 a 6 dias em movimentação através não só de movimentos musculares não completamente peristálticos da tuba, mas principalmente pelos movimentos dos cílios da tuba uterina, que faz um movimento sincronizado, jogando esse concepto pré-embrião em direção ao útero, e ele para aqui, ó. Nessa região, vocês estão vendo o mouse mexer? Então, nessa região aqui é a região correta. Certo ou errado? Eu tinha que falar errado. A região correta é aqui. Por que vocês não falaram que estava errado? Porque você tá falando. Não, ele não pode fazer isso, tá vendo? Eu peguei vocês de jeito. O que acontece se ocorrer aqui? Vai ter placenta baixa. Implantação baixa. E aí? Placenta prévia. A placenta prévia. O que pode acontecer com a placenta? Acretismo. Pode acontecer da placenta descolar. Entendeu? Bom, e aí vocês vão e concordam. Não estava concordando. Ah, devia ter discordado. Olha aqui. Então a região é essa aqui, ó. A região correta, onde ocorre a implantação. Aí ocorrendo a implantação aqui nessa região, pô, vocês acham que mesmo que a coisa ia quase cair, para implantar quase caindo aqui, gente? Pelo amor de Deus. Mas tá bom. Acontece uma multiplicação celular tão intensa de uma região chamada cólio, que está sendo desenvolvida ali no concepto, no pré-embrião, que é a única estrutura histológica que cresce em velocidade e poder de destruição maior do que um câncer. É absurdo o negócio. Em pouco tempo ocorre, então, a erosão ali do endométrio e começa a receber os fluidos do endométrio, o sangue, o alimento chega, esse indivíduo cresce rapidamente. Logo, então, no sexto para o sétimo dia, ocorre a formação de 2 folhetos embrionais, começa a formar o saco vitelínico, mesmo em nós, isso acontece, a formação da membrana amniótica começa a crescer até formar o embrião na terceira semana. Na terceira semana, então, começa a formação do terceiro folheto, coincide com a formação do tubo neural. E aí todas as energias são voltadas para o tubo neural, que vai formar o sistema nervoso, e aí o indivíduo nasce com uma cabeça que a massa da cabeça é 60 a 50% da massa corporal. Ele passa o resto da vida, o crescimento dele crescendo o resto do corpo, com a cabeça não crescendo nenhum 2%. Você vê que uma criança, quando nasce, ela não consegue nem juntar as mãos aqui direito. Tamanho é a cabeça dela. Né? Se você colocar de cabeça para baixo, capaz de parar. Né? E aí, grandona aí,
que vai acontecer? O corpo vai crescendo. Então, é um investimento energético muito grande para que a sede do espírito humano, possa conseguir trabalhar no seu processo de evolução e crescimento moral, intelectual, evoluindo para Deus. Essa estrutura maravilhosa aqui. A estrutura uterina, que é o portal da reencarnação. E as mulheres vamos dar isso de volta para as mulheres. Né? Como é que nós vamos dar de volta? Não dá, né? Tá. Certo. Está todo mundo ouvindo? Eu não sei onde é que está. Agora está tudo certo. Eu travou mesmo. O meu que travou. Mas eu sei por causa do que. Agora já vai destravar. Já. Ou alguma um comentário sobre isso daí? Alguma coisa para falar? Muito obrigado por falarem. Também. Vamos ver. Tá, tô ouvindo ainda você explicando as coisas. Ah, tá vendo? Tá bom. Tá travando um pouco para cá, mas tá dando para entender sim, gente. Aqui tá travando bastante, mas eu também não estou ouvindo nada. Eu também tô com. Vocês estão ouvindo? Você tá bem truncado aqui. Não está falando nada. Tá? Olá. Vamos retomando aos poucos. Agora vocês me ouvem? Sim. Tá, nós estamos. Então tá bom. Até
que parte vocês entenderam lá? O que eu terminei, eu acho que foi de falar apenas que a gente agradece às mulheres por elas terem dado oportunidade à vida para nós, pelo que me lembro. Isso? Sim. Sim? Obrigado. Vamos lá. Tá bom. Aos poucos a gente estava retornando. Agora todos ouvem. Então, assim, vocês conseguiram entender? A última coisa que foi falado foi: obrigado, mulheres, por ter a oportunidade de a gente reencarnar. Algo assim, né? Certo? Sim. Então tá bom. Então estamos indo aqui, estamos bem. Tá ótimo. As pessoas vão entrando aos poucos, né? Então, veja bem, a gente estava falando dessa questão, vocês viram quanto que é bonito, né, toda essa parte de reprodução. Esses estudos feitos com vídeo, videomicroscopia, eu estou olhando aqui para ver se está dando certo. Não deu certo? Não, né? Não deu. Eu acho que só que eu fiz coisa errada aqui, na apresentação. Não, entrei pelo Google mesmo. Tá no Safari? Pessoal, tchau. Peraí. Não vai dar. Você permitiu, só. Não, não dá. Porque se você fazer. Não. A Gente, Terra. agora nós descobrimos o problema. Se entrar pelo Safari, ele não dá certo. Tem que ser pelo Google Chrome. Interessante, né? Agora vai dar certo, eu acho. Deu certo, voltamos. Então agora a pergunta está mais clara. Então, naquele momento ali da concepção, da formação da estrutura, né? Os órgãos começam a ser formados a partir da 9ª semana, o primórdio dos órgãos começa a ser formados. E aí, 9 meses, o indivíduo vem à luz. Ele estava no escurinho, né? Ele começa a ouvir os sons da mãe, no 3º mês ele já ouve, lá perto do 6º para o 7º mês ele já consegue distinguir a voz do pai da voz da mãe. E desde cedo, se colocar música clássica, a tendência dele é acalmar, a formar menos receptores de adrenalina, menos susto a criança leva. Então, esse trabalho de trazer uma criança, um filho de Deus, um corpo material para ele é um trabalho de alta responsabilidade. Por isso que nós somos co-criadores, né? A pessoa fala: não, mas eu que crio o corpo. Não tem a menor noção. Se deixar para uma mãe qualquer, a mais inteligente que seja, para fazer a célula, como se estivesse modelando uma massinha, eu não sei nem o que ia acontecer. Então foi Deus que está por detrás de tudo isso que acontece conosco. Então, no intervalo que medeia da concepção ao nascimento, goza o espírito de todas as suas faculdades? Mais ou menos, conforme o ponto em que se ache desta fase. Evidentemente que quanto mais próximo do nascimento, menos ele vai ter consciência das faculdades. Ele está falando das faculdades do espírito, tá? Então, quanto mais ligado à matéria, mais difícil é ele ter as faculdades do espírito, porquanto ainda não está encarnado, mas apenas ligado. A encarnação de forma definitiva
acontece por volta dos 7 anos de idade, que é onde os estudos de neurociência mostram que o indivíduo está com a maturidade do sistema neural adequada para os processos de aprendizado. Não é à toa que o indivíduo começa a estudar por volta dos 7 anos de idade, que ele começa a aprender a ler e escrever. Isso varia de pessoa para pessoa, mas mais ou menos um ano. Então, nós podemos ter um indivíduo com dificuldade de aprender a ler e escrever aos 7 anos, e podemos ter um indivíduo com facilidade para ler e escrever aos 6 anos, aos 5 anos, depende da situação do ambiente que ele vive e depende também do espírito encarnado. A partir do instante da concepção, começa o espírito a ser tomado de perturbação, que o adverte, deve ser uma advertência, assim, um avisozinho, né? Que ele soou o momento de começar nova existência corpórea. Essa perturbação cresce de contínuo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono. Lembrando que durante o sono, a gente se desliga do corpo, mas fica abobado, certo? E se eu não estou enganado, eu acho que é o livro Libertação que fala que quando o espírito sai do corpo encarnado, ele não entende bem o que está acontecendo à volta dele. O André Luiz pergunta, então, para o orientador espiritual, ele fala que isso é necessário para o processo evolutivo, mas não explica por que é necessário. Eu acredito, é a minha opinião, que vendo o mundo espiritual de uma maneira clara, ele entra em desespero quando ele volta. Por que eu estou falando isso? Porque o indivíduo, quando ele desprende nós vamos estudar isso nos domínios da mediunidade, quando ele se desprende do corpo físico e vê o mundo espiritual, ele tem que ser tolhido, porque algumas vezes ele vê, mesmo com a visão embaçada, coisas tão belas que ele não quer voltar. Ele não quer voltar para o corpo, ele não quer voltar para a Terra. Então, você imagina se toda noite a gente tivesse que passar por uma situação dessa, de ver as maravilhas do mundo espiritual, sentir a felicidade que tem lá e ter que voltar para a Terra. Algumas vezes isso acontece com algumas pessoas e existe uma lição do Evangelho que fala sobre isso, chama melancolia. A lição melancolia no Evangelho segundo o Espiritismo explica porque que algumas vezes a pessoa entra numa certa tristeza, uma tristeza muito forte, e ela não sabe o motivo dessa tristeza. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual deixa de ter consciência na condição de homem, logo que entra na vida. Essa lembrança, porém, lhe volta pouco a pouco ao retornar ao estado de espírito, volta pouco a pouco. E ele veja que nessa pergunta nada a ver com o esquecimento do passado. O espírito, ele faça isso. Agora eu vou compartilhar de novo e a Maria vai compartilhar a lição. Aí é a internet que é fraca. Agora já compartilhou? Tá bom, vai meu vídeo. Eu. Peraí. É só... Eu vou ler agora então a mensagem, a melancolia, que está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo.
A melancolia. Sabeis por que às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo, e como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor. Mas não as busqueis neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem, para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativo o espírito. Lembrai-vos de que, durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se no curso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resolutos. Duram pouco, e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. François de Geneve. Então, deixa pra cá. Perceberam que essa lição do Evangelho segundo o Espiritismo nos traz... Não, pode... Tá ouvindo bem, né? Tá travando? Vocês me ouvem bem? Sim. Agora sim. Então tá bom. Aí veja bem que situação interessante, né? A lição melancolia, ela está trazendo o que acontece conosco quando a gente sente um abatimento, uma tristeza, uma dor. A gente encontra os espíritos amigos, encontra pessoas amadas, percebe o mundo espiritual e se sente muito triste na Terra. Só que foi que o Espírito falou, enfrentai os resolutos, ou seja, só conseguirá ir para aquele local em que a gente está sentindo a falta dele pelas lutas que nós vencermos aqui na Terra. Daí a importância de nos mantermos sempre atentos, sempre trabalhando, sempre agindo no bem, sempre nos colocando numa situação em que a gente corajosamente vai enfrentar as dificuldades. Veja que lição bonita aquela, né? Que a gente leu, que fala sobre o abatimento. Ele nos convida a trabalharmos com dedicação pela felicidade que nos espera. Então, eu acredito que o somatório dessas lições nos coloca o mais importante, que é a questão moral que envolve o processo de reencarnação. Então, nós esquecemos de onde a gente veio. Muitos espíritos têm dificuldade de reencarnar porque eles não querem, de forma alguma, deixar essa região de alegria, de felicidade. E eles não querem, de modo algum,
ficar longe daqueles que amam, mas não há como evoluir se nós não vencermos as provas, as dificuldades, para crescermos em inteligência e em moralidade. Espíritas, amai-vos, esse é o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se eu não estou enganado, item 6 também, do Espírito da Verdade, na lição que ele fala sobre a missão dos espíritas. Tem uma lição chamada Missão dos Espíritas, lá na frente, que é por Estevão, discípulo de São Paulo, que escreve. Mas eu estou falando do capítulo 6 do Espírito de Verdade, falando sobre amai-vos e instruí-vos. Alguma dúvida, algum comentário? Não? Então, bom. Fica aí o puxão de orelha de vocês que conhecem biologia e aceitaram um conceito de implantação baixa, tá? Não vou falar nada. Tá bom. Eu deixo passar. Imediatamente ao nascer, recobra o espírito a plenitude das suas faculdades? Não. Ela se desenvolve gradualmente com os órgãos. O espírito se acha numa existência nova. Preciso é que aprenda a servir-se dos instrumentos de que dispõe. Como nós falamos, isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Existem pessoas mais precoces que aprendem mais cedo. Isso é fato. E depende do espírito que está lá e do corpo também. Porque você pode ter um espírito que é mais adiantado em termos intelectuais, por exemplo, artísticos, né, em musicais, artes cênicas, plásticas, não importa. Que se o corpo não der condições, você não vai conseguir fazer as coisas. Né? Você não vai conseguir que uma criança, por mais que tenha sido a reencarnação de Miguel Ângelo, de Da Vinci, consiga pintar com 2 anos de idade. Ela não tem a coordenação motora para isso, porque o cérebro não tem o desenvolvimento necessário para fazê-lo. Tudo bem? Tranquilo? Provavelmente eles são mais médiums do que propriamente têm o cérebro desenvolvido. Mas o que acontece normalmente? Assim como crianças que fazem contas com 3 anos de idade, 4 anos de idade, eles têm um tipo de autismo. Eles desenvolvem muito uma região cerebral em detrimento das outras, que é a característica do autismo de altas habilidades. Então passa a ser mais um processo com características patológicas do que um processo normal de altas habilidades. Certo? Mas, Thales, e, por exemplo, essas crianças que 1 ano e meio tá tocando piano? Foi o que a Maria falou agora, né, que eu acabei de responder, que serve do mesmo jeito. Elas apresentam as características de mediunidade e de autismo. Elas desenvolvem determinadas regiões em detrimento da outra. Por exemplo, o cerebelo, que é a região responsável por a coordenação necessária para tocar piano, que você precisa fazer algo que não é fácil, requer muito treino, que é movimentos da mão esquerda e da mão direita. Quem toca piano pode, por favor, corroborar ou discordar, certo? Então, quem já toca piano aí pode falar para mim. Normalmente, a maioria dos compositores que fazem músicas para piano fazem com que a mão direita mexa com facilidade, enquanto que a esquerda, normalmente, parte da música faz um movimento mais simples. Sim, eu toco piano. Eu concordo. Das musiquinhas mais fáceis que eu aprendi, Thales, eu lembro que a mão esquerda geralmente faz a base, enquanto a direita faz a melodia. Como se fosse isso. Exato. Aí, exceto as músicas, vocês querem que eu fale ou esperar vocês que gostam de música falar? Qual que é o compositor que não fazia muita diferença em relação a isso? Que ele trabalhava com as 2 mãos com a habilidade? Mozart.
As músicas de Mozart são difíceis de serem tocadas. Por quê? Porque ele tinha habilidade nas duas mãos, inclusive de forma assíncrona e contrária. Compreende? Então, aí sim tem essa característica dele. Então, são músicas difíceis de serem tocadas por causa dessas características aí. Então, esses indivíduos, que acontece com eles? Parte do processo, ele já vem com a missão musical, eles já são médiums desde pequeno, mas não tem jeito de você ser médium sem o órgão estar desenvolvido. O cerebelo, ele demora um pouco mais para desenvolver, 3, 4, 5 anos de idade, que é a coordenação motora fina, que vai ser desenvolvida principalmente a partir dos 6 anos de idade, na maioria das pessoas. Nessas pessoas, ele acaba desenvolvendo mais cedo. Isso, dona Maria Ângela, é característica do que eu falei aqui para a Maria, da pergunta dela, que é do autismo de altas habilidades. Obrigada, Thales, entendi. Vocês chegaram a conhecer algumas pessoas assim, com essas características? Só pela internet. Se vocês forem ver a vida deles, eles são abobados socialmente. Eles aparecem assim, que o resto do mundo quase não tem significado para eles. Aí você bota um piano na frente e começa a tocar. Quase em processo de compulsão. Nosso cérebro está se desenvolvendo ainda, em termos do espírito utilizar as potencialidades deles. Com o passar do tempo, a força mental e a plasticidade cerebral, a força do espírito reencarnante e a plasticidade do cérebro vai fazer com que os adultos sejam cada vez mais jovens. Vocês estão me entendendo? O indivíduo vai se tornar adulto mais precocemente. Você tem ideia da situação da nossa geração atual, em que a adolescência está sendo expandida. Então, daí que nós podemos, dessa forma, ter uma percepção indireta de que os espíritos mais obtusos estão reencarnando nesse momento, com várias dificuldades, como a última chance de permanecerem aqui na Terra, ou uma das últimas chances de permanecerem na Terra. Porque enquanto a tendência é que a adolescência e o adulto eles fossem cada vez mais precoces em termos espirituais, isso nesse momento não está acontecendo. Eu vou relembrar para vocês um caso do livro dos médiuns, que eles chamam o espírito para falar, e ele fala assim, eu tenho o equivalente a 5 a 7 anos na Terra, mas eu tenho a inteligência de um homem de 30 anos da Terra, num planeta superior. Então, veja, o indivíduo lá equivalente à idade dele de 5 a 7 anos com a mentalidade de 30 anos, equivalente à Terra. Então, a tendência é que a infância seja cada vez menor e que o cérebro se desenvolva mais rápido com o passar do tempo em termos evolutivos. Ok? Thales, só mais uma pergunta. Não, eu não tenho vontade. Essas pessoas que tocam piano sem nunca ter aprendido, é o espírito que traz de outra encarnação ou é uma faculdade que eles têm de aprender assim facilmente? Normalmente, nunca ter aprendido nessa vida, mas normalmente isso acontece porque ele já treinou música durante várias vidas e no plano espiritual, e aí ele já vem com essas características marcadas no cérebro dele, fazendo com que aquelas regiões cerebrais se desenvolvam mais rapidamente. Porque não basta apenas a região do lobo temporal associado aos sons, mas também as regiões motoras do córtex, do cerebelo, do mesencéfalo, que são vias específicas de controle da coordenação, além de uma busca, de um recebimento das informações do som de forma muito rápida e precisa, para gerar o feedback, ele saber que ele está tocando a nota certa e continuar o processo. São regiões, redes neurais muito específicas para a música. Então, eles desenvolveram isso mais rápido que as outras coisas. Então, ele tem o mérito de reencarnar com essas regiões se desenvolvendo mais rápido. Mas se ele não tem esse mérito, dificilmente vão conseguir fazê-lo tocar.
Vamos pegar um exemplo disso. Nós sabemos, de antemão, que o Chico foi um espírito bastante inteligente, tanto nessa vida quanto em outras vidas. Vocês lembram dele contar o caso na entrevista daquele Pinga-Fogo, que um espírito, que eu não me lembro qual que foi, não sei o que, dos anjos, que Augusto dos Anjos, que reclamou que ele não conseguia escrever por ele porque ele era muito burro. Ele conta a história que ele lembra disso? Então ele fala assim, o espírito ficou impaciente, falou, como é que eu vou escrever por você? Você é muito burro. Então o Chico naquela época ele tinha cerca de perto dos 20 anos de idade, e o espírito considerou que ele não tinha condições de escrever do jeito que ele gostaria que escrevesse, mas não tinha outro médium para fazer. E o Chico não foi nada bobo, nem nessa vida e nem em outras vidas. Ele foi muito inteligente. Tanto é que ele aprendia bem mais rápido que os outros. A inteligência do Chico foi obliterada, na nossa visão, pela moralidade dele, pela mediunidade, que foram bastante pronunciadas. Mas ele era muito inteligente, o Chico. Senão os espíritos não conseguiriam escrever tantas coisas por ele. Vocês entendem? E principalmente, acho que nem tantas obras, tantas quanto ele escreveu, né? Precisa ser rápido também. Sim, sem dúvida. Constante, dedicado, como o Emmanuel falou para ele, disciplinado, né? Então veja que nós estamos falando de uma situação bastante interessante, né? Vamos falar assim, de questões que, mesmo que o espírito queira, o médium nem sempre dá condições. Teve outro caso do filho da Zíbia Gaspareto, que o espírito falou para ele que ele era muito inepto para poder fazer os quadros. E ele falou assim, mas se você não tiver paciência comigo, como é que eu vou aprender? Então, são situações que exigem que o médium tenha certas habilidades adquiridas no passado. Dessa vida, se ele não apresenta as características nessa vida que ele adquiriu antes, dificilmente ele vai conseguir ser um bom instrumento. A não ser que a mediunidade seja mecânica, aí sim. Aí ocorre uma incorporação completa, aí ele consegue fazer isso. Certo? As ideias voltam pouco a pouco, eu já li isso, vou repetir, como uma pessoa que se desperta e se vê em situação diversa da que ocupava na véspera. Então, nós gastamos aí algum tempo, inclusive com problemas no computador, não foi o computador, não, aqui é onde eu estou, a internet está muito fraca. Então, nós vamos para 353 na próxima semana. E aí nós vamos retornar para a nossa conversa às 7h05, tá bom? Pode ser? Sim. Então tá bom. Até às 7h05, então.